Olá, muito boa tarde. Eu sou Débora Rajk. Estou aqui hoje, direto do YouTube e do Facebook da Educar, para conversar um pouquinho numa live muito gostosa nessa tarde de quinta-feira, para a gente conversar sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, sobre toda aquela abordagem que você precisa fazer para demonstrar, né? Chegar ali de um possível interesse que o seu cliente tem sobre os seus produtos, finalmente numa venda, né? No objetivo que você está aí empreendendo como artesã da categoria de bebê e maternidade, empreendendo no seu negócio, acreditando no seu negócio artesanal. Tudo que nós queremos, o que é mesmo? Transformar todo esse nosso esforço, nossa dedicação, todo esse conhecimento, tudo isso que a gente vem debatendo aqui, estudando, né? Numa venda, num crescimento do nosso negócio, na transformação de valores para nossa marca. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Quero convidar vocês a seguir todos os nossos canais aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, vai aparecer a tela para vocês. Tem também o meu Instagram, tá bom? Então, ficaremos aí sempre conectadinhas pelos canais, para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo, dos nossos encontros semanais por aqui, tá bom? Mandem também as perguntinhas no chat, a Amanda está por aqui também me auxiliando, eu estou com o celular aqui conectada, ela vai me mandar, a Amanda está aqui, ela vai me mandar as perguntinhas de vocês pelo chat, eu não consigo acompanhar, mas ela envia as perguntinhas pelo chat, e no final, então, eu quero responder as dúvidas de vocês pertinentes, especificamente sobre o que eu vou abordar hoje, tá bom? Sobre aí o relacionamento com o cliente, né, sobre os casos aí que vocês recebem no dia a dia, né, aquelas dúvidas que vocês realmente ficam ali perdidas numa saia justa para poder responder para o cliente de vocês, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá joia? Bom, vou iniciar então falando para vocês, quem tiver com o caderninho e com a caneta na mão aí pega, nós temos ali alguns passo a passo, não são especificamente passo a passos, mas são algumas coisas que você precisa começar a observar caso você ainda não faça no seu atendimento e que eu considero que foram realmente fundamentais eu começar a atender e eu começar a reparar em tipos de perguntas, de abordagem que eu me relacionava, que eu fazia com o meu cliente quando eu tinha ali um possível interesse sobre os meus produtos e que eu sentia que aquilo ali realmente era fundamental, né? Tinha ali um diferencial para que cativasse realmente o cliente, para que ele continuasse super interessado, para que ele continuasse aquela conversa, aquele diálogo com você ali no relacionamento, né? E para que todo aquele diálogo, aquele atendimento realmente se transformasse, se concretizasse numa venda, num pedido, numa encomenda, tá bom? Vamos lá, então. Estou aqui com meus papeizinhos, com a minha colinha na mão. Algumas coisinhas eu quero ler tal qual do jeito que eu escrevi, para não perder também nenhuma. Deixa eu colocar no meu colo que fica melhor. Para não perder também nenhum momento e nenhuma dica importante que eu quero passar para vocês. Então, eu estou falando aqui para quem quer realmente se profissionalizar no negócio e tá com interesse específico, meninas, hoje na venda, tá bom? Que é isso que eu já estava falando realmente para vocês. Nós não vamos falar hoje sobre, por exemplo, divulgação e como que nós vamos fazer para o seu cliente localize o seu produto nas redes sociais ou na sua plataforma no site onde você está vendendo. Então, a gente não vai falar sobre divulgação. Como que o cliente faz para entrar em contato com você? Nós vamos pegar, então, a partir do momento em que ele já entrou em contato com você, tá bom? Nós vamos pegar aí no próximo encontro, a gente pode elaborar esse conteúdo para vocês e falar aí sobre divulgações e tudo isso que está envolvido, né? Para fazer com que o seu produto apareça para o seu cliente, ou que ele te encontre e ali acaba descobrindo sua marca para entrar em contato com você. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar, então, sobre como que ele, quando tem ali um pequeno interesse, um que seja, ou um grande, enfim, a partir desse momento, como que você vai se relacionar com ele, tá bom? É o seu comportamento, na verdade, né? A maneira como você, uma profissional aí engajada, uma profissional, uma artesã, vai responder, vai se relacionar quando alguém demonstra interesse pelos seus produtos, tá? E isso independente do meio de comunicação, independente se você também é uma artesã que está iniciando agora, é iniciante, independente se você já tem aí, já deslanchou com a sua marca, com seu negócio artesanal, independente se você vende, tem o seu site próprio, ou se você faz parte do Elo 7, ou ainda se seus produtos estão apenas numa rede social como o Facebook,
ou como o Instagram, enfim, independente de onde é que esse cliente entrou em contato com você e que ele viu ali, ou que ele foi indicado para saber sobre os seus produtos, independente desse canal de comunicação, que você vai realmente conseguir se portar e conseguir resolver e conseguir atender de uma forma muito bacana, tá bom? Nós vamos falar então de como nós podemos nos comunicar, gerando sempre. A gente tem que pensar assim, né? Segurança, demonstrar seriedade, gerar aí uma sensação positiva, isso é muito importante, né? A gente gerar essa sensação positiva e encantar, meninas. É muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, né? Eu realmente estou encantando o meu cliente, eu estou respondendo ali tudo que ele está me perguntando, estou solucionando um problema dele, eu estou gerando uma experiência positiva, né? Como que eu estou ali? Ele está me fazendo um tipo de pergunta, independente do tipo de pergunta que seja. Qual a sensação que eu vou deixar, que eu vou plantar aquela sementinha na mente do meu cliente? Então, isso é muito importante, você observar, você se observar, fazer essa autoavaliação, para entender como que você trata com aquela pessoa que está te abordando, com aquele possível comprador, com aquela pessoa que realmente demonstrou ali o interesse pelos seus produtos, tá bom? E é isso que eu escrevi, né? Porque fora o encantamento, você tem que entender que existe além do seu produto, que é o seu produto é o primeiro olhar, é o que vai chamar a atenção do seu cliente, né? Mas fora o seu produto, que é o seu trabalho ali, todo aquele texto que você descreve, todas aquelas hashtags, ou então o título do seu produto que você coloca, se for realmente uma busca de Google, se você for pensar dessa forma, você precisa entender que o produto é por onde você realmente ele vai chamar a atenção, né? Onde seu cliente vai te encontrar. Além disso, existe uma ferramenta que a gente pode chamar de ferramenta, uma ferramenta muito poderosa, que é como você, dona da sua marca, e é algo muito peculiar, muito particular de cada uma de nós mesmo, vai fazer com que realmente esse cliente sinta satisfeito de entrar em contato com a sua marca, com a sua empresa, né? Então, essa sensação, essa experiência positiva, né? E é uma ferramenta muito poderosa, né? Muito, muito simples, se você parar para pensar, faz parte ali de um bom atendimento, é só você parar para pensar como você gostaria de ser atendido, né? Se você fazer esse exercício e praticar a empatia, você já vai entender. Então, não é algo assim muito complexo, mas sim, tem aí uns gatilhos mentais que eu vou te convidar para você refletir, para ver se você está atendendo dessa forma o seu cliente, para que você consiga transformar esse pequeno interesse realmente em uma venda de fato, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos entender que existem, deixa eu colocar minhas folhinhas aqui, nós vamos entender, meninas, que existem, vocês não sabem quem está conversando com vocês ali do outro lado, né? Então, vocês não conhecem, nós não conhecemos os nossos clientes, né? Então, a gente não sabe qual é o perfil dele. Geralmente são mamães, estou falando aqui para o nicho de bebê e maternidade, mas vem como característica natural da mamãe, né? Vem ali aquela mamãe, tanto uma mamãe um pouquinho insegura, que ela vai querer a sua dica e a sua opinião sobre o produto, ela vai querer um conselho, uma consultoria, enfim, aquela mamãe perdida que não faz noção, não tem noção nenhuma de como que ela vai decorar, de como que ela vai, enfim, especificamente sobre o seu produto, né? Você vai mentalizar em um produto que você já venda, para você conseguir entender tudo isso que eu estou te falando em relação ao atendimento de cliente, quero falar aqui de uma forma bem generalizada, tá? Então, a gente tem que imaginar que ali do outro lado tem aquela mãe ali desesperada com o prazo, né? Acontece isso muito, né? As mamães que nos procuram de última hora. Tem aquela mamãe também insegura e sem ideias, né? Tem aquela mamãe ainda muito objetiva e muito prática. Ela é decidida, ela já sabe o que ela quer, né? Então, tem vários tipos de clientes que estão ali do outro lado. Infelizmente, vai acontecer também de ocorrer aí um certo dia que vai entrar em contato com você um perfil, uma personalidade de um cliente que muitas vezes você vai sentir que não condiz com o seu jeitinho, com o que você acredita ali, enfim, não vai, a gente fala, não bateu o santo, né? Não vai bater e você tem que respirar fundo, tem que tratar ele de uma forma cordial, fazer um atendimento bacana, profissional, do mesmo jeito que você faria para qualquer outra cliente, para qualquer outra pessoa, tá bom?
Então, em primeiro lugar, vocês já sabem, a gente tem que ter muita paciência no atendimento, tem que respirar fundo, e já fica aqui a primeira dica para a gente tentar conduzir isso de uma forma bacana, tá bom? Para você tem que imaginar que você está ali representando uma marca, né? Seja você que está nesse atendimento ou que você delegue essa função para uma outra pessoa, essa pessoa ou você estão representando o melhor da sua marca. E você precisa gerar uma sensação, uma experiência muito positiva para que o seu cliente não goste somente do seu produto, e sim que ele se encante também pelo todo, pelo conjunto, né? Por toda essa experiência que é a sua marca, tá bom? Para ele ficar com essa sensação, com essa experiência muito positiva, tá? Então, nós não sabemos quem está ali do outro lado, e com isso, então, logo no primeiro contato, a gente já vai conseguir identificar um pouquinho qual é a personalidade desse cliente, para você entender e saber como é que você vai realmente, como que você vai poder atender de uma melhor forma aquele cliente em específico. Não estou pedindo para você super personalizar o seu atendimento, se você puder e tiver esse tempo, realmente é o melhor, ok, mas o que eu quero que você leve em consideração, o nosso tempo de artesã, a gente precisa se dividir ali para diversas tarefas, a gente sabe disso, certo? Então, você tem ali um tempo programado para o atendimento, independente se você vai inserir isso na sua rotina, um período na sua rotina especificamente para o atendimento, ou se você vai fazer isso ao longo do dia, conforme for chegando esses interesses, as mensagens dos clientes para você. Isso é você que vai decidir, tá bom? Você que vai sentir como que funciona melhor para você hoje em dia, tá? Mas, de acordo com aquela primeira perguntinha ali, com aquele primeiro contato, você já vai pescar ali, filtrar e saber como que é o seu cliente. Se realmente ela vem com uma super pergunta, todo detalhista, e ela é uma mamãe mais preocupada, mais detalhista, mais minuciosa, né? Então, obviamente, você já sabe como que atender essa cliente para que você realmente tire todas as dúvidas dela e que para você capte o jeitinho que essa sua cliente que a mamãe, né, está entrando com você, e você já vai perceber a personalidade dela para que você faça um atendimento mais assertivo possível. Por que eu estou falando isso? Se, por exemplo, ela é muito objetiva, você também vai tentar tratar ela de uma forma um pouquinho mais objetiva, porque certamente ela tem um pouquinho de pressa no atendimento, certamente ela é ou uma pessoa muito ocupada, que tem ali um tempo escasso, enfim. Você precisa corresponder, né? De acordo com aquilo que você está sentindo da sua cliente. Então, você precisa, de uma certa forma, filtrar nesse atendimento inicial para você saber como que você vai entregar-lhe uma resposta condizente e corresponder às expectativas do seu cliente, tá bom? É isso que todo mundo espera. Nós, quando a gente realmente entra em contato com uma empresa, né, enfim, para perguntar qualquer tipo de dúvida, ou preço, ou um orçamento, ou alguma dúvida, o que a gente quer, em primeiro lugar, que a pessoa realmente nos trate da mesma forma, que ela responde com clareza, com objetividade, sem muita enrolação. Vocês precisam ter em mente isso, né, a objetividade, tá bom? E aí, nesse primeiro atendimento, então, dá uma filtrada, faz esse exercício. Parece um pouco bobo isso que eu tô falando, mas faça esse exercício de você realmente filtrar e tentar entender qual a personalidade daquela cliente. Se é o papai que está entrando em contato com você, se é a mamãe, se é uma mamãe mais detalhista, se é uma mamãe mais objetiva, que ela já sabe o que é, muito bem definido, né? Que tem ali uma clareza. Se essa mamãe, ela já sabe o que ela quer, você realmente não vai colocar dúvidas na cabeça dela, né? Já sabe ali o que ela quer. Você vai ajudar dali para frente com outras. Então você já sabe o que você não pode falar. Nós não estamos aqui para atrapalhar a cabeça do nosso cliente, para confundir. Nós estamos aqui para ajudar. Tenha isso em mente. Estamos aqui para ajudar, para resolver problemas, para solucionar, tá bom? Aí, eu quero te convidar com a seguinte reflexão, eu anotei aqui bem para frisar essa frase para vocês, né? Sempre que a gente pode, a gente vai fazer pequenas padronizações no nosso atendimento. Isso vai facilitar também o seu dia a dia, o seu tempo, né? Vai deixar o seu dia a dia muito mais produtivo se você conseguir, de fato, padronizar. A gente sabe que muitas perguntinhas já são corriqueiras, que chegam para a gente, né? O interesse do nosso cliente são perguntas que chegam com muita frequência, você sabe do que eu estou falando. E se tiver um jeitinho de você padronizar, ok,
Padronizar, que eu digo, é assim, você precisa saber quais são as primeiras perguntas, o que é que você vai falar, o que você precisa ter em mente ali, né? Qual é a abordagem inicial, e é isso que eu quero te passar um exemplo aqui, tá? Só que eu queria combinar aqui, fazer um pacto com você, eu coloquei desse jeitinho, né? A primeira coisa que eu preciso combinar, e você precisa realmente me prometer que você vai fazer esse exercício, se você não faz, e se você não pensa desse jeito ainda, você nunca vai imaginar, em hipótese alguma, né, que o cliente ali, que aquela perguntinha, ou que aquelas várias perguntinhas, digamos que você está ali, imersa numa produção, na máquina de costura, fazendo ali o seu trabalho artesanal, e chegou um dia que você se deparou no seu atendimento, no seu WhatsApp, no seu e-mail, ou no seu site, enfim, no chat ali, tá cheio de perguntas dos seus clientes, você tá ali lotada de coisas para fazer. Eu quero que você nunca entenda isso como um fardo para você fazer no seu dia a dia. Poxa, que saco, tô cheia de cliente para atender. Eu quero combinar isso com você, tá? O atendimento é algo que a gente tem que fazer com muito prazer, de um coração muito aberto como artesã, porque de fato nós estamos ali, deu certo. O objetivo de toda a nossa divulgação, de toda a força que a gente faz, né, de todo o nosso aprendizado, é realmente com que o seu cliente entre em contato com você. Então, eu já quero combinar aqui de cara com vocês, meninas. Por favor, tá bom? Toda vez que um cliente entrar em contato com você, aquilo é algo legal, é algo positivo, é algo prazeroso. Não acredite nisso como, que saco, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para atender um cliente. Não. Você até pode se disciplinar e ter um horário para atender o cliente. Mas entenda, quanto mais mensagens de cliente você receber, por mais que seja assim, qual o preço? Ou por mais que a mensagem do cliente seja valor. Eu quero morrer quando alguém pergunta valor. Eu acredito que você também, aí do outro lado, deve estar se identificando muito comigo, mas assim, é muito natural. A cliente é muito prática, ela vai perguntar esse mesmo valor para você, para outra e para outra artesã, né? Ela vai lá no seu ou via direct, ou no seu Instagram, ou deixar nos comentários, e só pergunta valor. Você nem sabe se a cliente está com interesse real ou não, porque é só uma pergunta muito vaga, né? Valor. Você vai menosprezar essa pergunta, essa oportunidade? É claro que não. Você precisa responder da mesma forma como aquela outra cliente que você entende que tem ali um interesse maior, que te fez uma pergunta um pouquinho mais elaborada, que enfim, né? Então, tira isso da sua cabeça, né? Seja grato por cada abordagem que surge ali, porque são realmente possíveis compradores, clientes que você está tendo a oportunidade de conversar com eles, de mostrar um pouquinho mais quem está por trás dos produtos, quem tá por trás da marca, entender que você é uma marca bacana, legal, que você quer atender ele da melhor forma, que eventualmente você pode trabalhar ainda de forma personalizada ou não, enfim. É o momento que você tem realmente para vender o seu peixe, como a gente fala, tá bom? Porque a sua foto, os seus produtos ali, é como você vai captar o seu cliente. E a abordagem é como realmente você vai encantar, você vai conquistar, você vai ali gerar uma experiência positiva para que ele continue naquele atendimento, ali naquele pedido de orçamento, vamos supor assim, e que você realmente, de fato, concretize a venda, tá? Aí eu coloquei uma frase assim, meninas, olha só. Estava elaborando aqui a live para vocês e eu escrevi, me veio assim essa frase, ó. Não atrapalhe o sucesso do seu negócio com pensamentos que não são positivos para ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já me vi na correria, com muitas coisas para fazer, e quando eu via, estava cheio, lotado de mensagens, e me vinha aquele pensamento assim na cabeça, eu pensei, meu Deus do céu. Justo hoje, né? Tô cheia de mensagens para responder. Débora do céu, pelo amor de Deus, tira esse pensamento da sua cabeça, porque tudo que você quer é que seu produto venda e que você obtenha sucesso e gere renda através do seu produto. Show pensamento negativo. Que ótimo que eu estou cheia de atendimento para atender. Estamos combinadas. Eu não estou no chat para compartilhar com vocês, então não sei se vocês estão entendendo a mensagem que eu quero passar, mas espero que vocês estejam... Desculpa, deixei cair meu celular, eu vou ter que pegar. Espero que vocês estejam entendendo e a mensagem que eu quero passar, né? Então, é assim, lime o pensamento negativo do seu negócio, isso é para a saúde do seu negócio artesanal. Não entenda como uma chatice você tem que atender o cliente, entenda sempre como algo muito positivo, tá bom? Você vai criar aí esse universo
positivo para o seu negócio. Isso é muito importante a gente pensar dessa forma, né? Vai te dar muito mais confiança para você responder para o seu cliente. Você vai atender o seu cliente de uma forma muito mais positiva, muito mais prazerosa, muito mais amorosa, e você vai conseguir passar através das suas mensagens tudo isso que você sente para ele, tá bom? Então é muito importante que você realmente atenda com carinho, com atenção, e você esteja disposta a fazer isso da melhor forma, tá? Então tá bom, já falei para você ser grato. Aí eu coloquei alguns tópicos, assim, meninas, de que você precisa levar em consideração no seu atendimento com o cliente, antes da gente começar aí com um exemplo de fato, tá bom? Que a gente ainda vai exemplificar tudo isso hoje, né? O seu atendimento, ele precisa ter eficiência, né? Você precisa ser eficiente ali, tratar de uma forma mais rápida possível, mas sempre respondendo com clareza, com muita transparência e com muita verdade, tudo aquilo que ele te pergunta, tá? De uma forma muito objetiva também, sem enrolações e sem tomar o tempo do cliente. Já acabei abordando sobre isso aqui também, né? Então, nós vamos lá, vamos à prática, né? Vamos supor agora, eu quero exemplificar de fato com vocês, né? Vamos supor, então, que o cliente X lá entrou em contato, independente do canal de vendas que ele está entrando em contato, seja pelo seu site, seja por uma mensagenzinha no direct, seja pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou ele telefonou, enfim. Independente do canal de comunicação que ele entrou em contato com você, ele tem ali alguma pergunta para fazer, certo? Independente do produto também, tá bom? É a abordagem inicial. Então, independente do canal de comunicação e do produto ou da perguntinha, né? Quais são as perguntas que ele pode fazer? Por exemplo, qual o valor? Você faz na cor X, né? Vocês sabem muito bem quais são as perguntinhas iniciais que a cliente entra em contato, geralmente é a mãe, às vezes não é a mamãe, às vezes é um presentinho para o bebê, mas na maioria das vezes é a mamãe que está entrando em contato, dependendo da característica do seu produto, né? É a mamãe que entra em contato com você. Então, meninas, a principal coisa que você vai levar em consideração aí, o principal atendimento vai ser a saudação, né? Você vai, em vez de você já replicar, respondendo o que ele te perguntou, por exemplo, qual o valor? Você vai responder R$90? Não. Você vai dar um olá, bom dia, um olá, boa tarde. Geralmente, se você sabe o nome dele, você já está conseguindo identificar o nome dele, você vai preferencialmente chamar pelo nome. Olá, Patrícia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Você que sabe se você quer usar o tudo bem ou não, fica a seu critério. Eu gosto muito de usar o tudo bem se eu já estou no relacionamento da conversa com ele. No primeiro momento, eu gosto de saudar como olá, bom dia, olá, Patrícia, bom dia, né? Dá um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, enfim, já é uma saudação objetiva e cordial. Como que eu faço quando eu não sei o nome da cliente? E eu preciso preencher aí essa lacuna dessa saudação para ele ter uma sensação bacana e para ele já se sentir ali acolhido pela minha marca. Quando eu não sei o nome da cliente, eu falo, olá, olá, bom dia, muito obrigado pelo interesse nos nossos produtos. Olá, bom dia, muito obrigada pelo seu contato. Então, eu agradeço de uma forma bem genérica mesmo, porque eu não sei o nome do cliente, né? Eu não quero dar uma mancada, chamar às vezes por um nome que não consegui identificar. Isso acontece muito pelas redes sociais, né? Às vezes o nome é uma sigla, às vezes é só o sobrenome, enfim. Então, quando eu não sei o nome do meu cliente, de uma forma bem cordial, eu agradeço simplesmente por ele ter entrado em contato. Já é uma saudação inicial para você introduzir, né, aquela fala e, de fato, começar, então, a responder o que ele está te perguntando, tá bom? Então, acredito que até aí todo mundo já deva fazer dessa forma, né? Fica aí essa dica quando você não sabe o nome do cliente, tá? Aí, logo após você fazer essa breve saudação, você vai responder exatamente tal qual o seu cliente está te perguntando. Você vai responder principalmente, na verdade, né? Você, na sua fala, no seu trecho, na sua resposta, você precisa inserir de forma principal ali, clara e objetiva e verdadeira, aquilo que o seu cliente está te perguntando. É muito ruim, é uma sensação muito ruim quando a gente pergunta alguma coisa para alguém de forma muito objetiva, muito prática, e a pessoa nos enrola e ela realmente não nos responde o que a gente quis perguntar, né? Isso eu sofro na pele, tanto atendendo clientes hoje em dia, porque eu também, como marca, como profissional, eu também preciso fazer algumas perguntas muito pertinentes que vão me ajudar no atendimento, e eu fico muito também chateada,
né? Não é chateada, mas a cliente, de uma certa forma, ela não contribui para sua resposta, para que você tenha um relacionamento muito mais fluente e muito mais objetivo, tá bom? Então, é muito importante que você, como profissional, tenha essa consciência e reflita sobre isso, tá? Se você realmente está sendo objetiva e se você realmente está respondendo, se dentro do seu trecho da sua resposta tem ali como resposta principal aquilo que o cliente te perguntou. Pode ser qual o valor, pode ser você faz em quais estampas, pode ser você confecciona no tema tal, como que ficaria com o nome da minha bebê, qual o seu prazo, tem urgência meio seu produto, mas faz um desconto, enfim, independente da pergunta, dessa primeira pergunta que chegar para você, você vai ser cordial, você vai dar ali uma saudação inicial e logo em seguida você vai vir com um trecho, com uma resposta que eu vou ler aqui para vocês qual é a minha sugestão desse trecho inicial de abordagem, exemplificando, tá, meninas? Mas tenha isso em mente. É muito importante que dentro desse trecho, né, que é um trecho de uma certa forma personalizado, você vai responder para aquele cliente de forma personalizada, mas que nesse trecho contenham principalmente a pergunta que ele te fez, tá bom? É muito inconveniente quando a gente acaba se enrolando aí numa resposta e não, de fato, tocando no problema daquele cliente e não resolvendo o problema dele. Nós estamos aqui para ajudar e para servir, para solucionar o problema do nosso cliente. Então, é muito importante, como forma principal dessa resposta, contém ali a pergunta pela qual ele entrou em contato com você, com a sua marca, tá? Vamos dar um exemplo, então. Vamos supor... Deixa eu ler para vocês só isso que eu coloquei aqui. Eu ainda coloquei aqui, ó, ler, porque eu acho que tá muito bem organizado as minhas ideias. Então, logo após de você dar essa saudação, você vai responder exatamente o que ele está lhe perguntando, e eu coloquei assim, ó, mas com uma peculiaridade. E aí eu queria que vocês começassem a refletir se vocês realmente estão exercendo isso, se vocês estão fazendo dessa forma, e se você não fazem dessa forma, eu queria já te convidar a refletir sobre isso, tá? A peculiaridade. Você vai introduzir na sua resposta algum trecho, sempre verdadeiro, tá, meninas? A gente sempre vai falar com a verdade, com a honestidade, enfim, mas que demonstre que você tem autoridade naquele assunto e que você realmente é muito boa naquilo que você faz. Então, esse é um primeiro momento já para você ganhar a confiança do seu cliente, tá? De uma forma simples, de uma forma muito, muito, muito sutil, né, para o seu cliente ele não sair disparando aí nesse primeira abordagem. Então, é tudo muito simples, muito sutil, tá? Para ele não ficar com uma impressão ruim, né, de um marketing ali pesado, não é isso que a gente quer, né? E não ficar com a sensação de que você já está querendo ali abocanhar aquele cliente para realmente efetivar uma venda, né? O nosso objetivo é esse, sim, a gente precisa vender, é por isso que nós estamos aqui, nós temos esse objetivo no nosso negócio, só que a gente consegue vender de uma forma muito mais natural e muito mais tranquila se você tratar isso com uma naturalidade e fazer uma abordagem despretensiosa com o seu cliente. Eu acredito muito nisso, tá bom? Toda vez que você abordar, você como empresa, como uma profissional, você abordar de uma forma despretensiosa, é muito mais fácil você transformar esse interesse numa real venda. Tá? Então tem aí isso em mente. A venda ela vai se formar de uma forma muito mais tranquila e muito mais natural quando você está ali com uma intenção muito mais despretensiosa, quando você consegue formular ali as suas ideias e escrever de uma forma mais despretensiosa. Claro, ajudando, solucionando ali o problema do seu cliente, mas não demonstrando muita sede ao pote, né? Acho que eu falando dessa forma todas conseguem entender o que eu quero passar, tá? Vamos então, meninas, para um exemplo aqui de fato. Comentaram aqui, ó, veio no chat uma perguntinha pedindo para refletir a frase. Eu posso até escrever essa frasezinha para vocês que eu escrevi assim, ó. Não, meninas, ó, não atrapalhe o sucesso do seu negócio com pensamentos que não são positivos para ele. Entenda que nessa frase eu nem falei de forma negativa, porque eu quero só positividade para o meu negócio. Então, não atrapalhe o sucesso do seu negócio com pensamentos que não são positivos para ele, tá bom? Então, se
Crie uma bolha de positividade para o seu negócio. Parece bobagem isso que eu estou falando, não sei se todo mundo acredita nisso ou não, me perdoem quem não acredita, quem acha tudo isso uma bobagem, mas eu sempre acreditei, eu sempre pensei dessa forma, e eu acredito que isso sempre fez muita diferença no meu dia a dia, inclusive, na forma positiva em que eu encaro os meus problemas. Problemas todos nós temos, dificuldades todas nós temos, cheio de coisas para fazer, todas nós temos. Eu acredito que você aí tenha a beça, um monte de coisa para fazer, dá conta da comida, dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta principalmente do seu negócio, de uma forma assim, né, que você queira alavancar, vender, realmente atingir os seus objetivos. Então, a gente sempre vai ter dificuldades, a gente sempre vai ter os nossos problemas, mas a gente tem que saber tratar eles de uma forma positiva, aprender com os problemas e tirar de tudo isso um aprendizado para você, sim, com muita positividade, para você conseguir avançar, né? Para você conseguir lidar com aquilo ou com tudo aquilo de uma forma natural e avançar no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, nós estávamos no exemplo, né? Então nós vamos supor assim: a cliente entrou em contato com você, a primeira pergunta que ela fez ali é qual o valor? Vamos tomar como base esse tipo de perguntinha. A gente sabe que se você já está com seus produtos, né, com a sua marca ali no marketplace, num site, enfim, muito provável que ela não te pergunte um valor, que o valor já esteja ali explícito para cada um que quiser consultar sobre os seus produtos ou que chegar, que te encontrar ali pela internet, né? Ele já vai saber o valor dos seus produtos. Mas caso você ainda não tenha um site, que você ainda não mostre o preço do seu produto, ela vai perguntar, é muito natural, quando você não tem um site ainda, a cliente entra em contato com você, a primeira coisa que ela te pergunta é qual o valor, não é mesmo? É uma pergunta muito recorrente quando a gente ainda não tem um sitezinho, alguma coisa do tipo. Então, beleza, ela te perguntou qual o valor. O que você vai responder? Lembra lá, você primeiro tem que dar uma saudação para ela, né? Tem que ser cordial, com uma objetiva saudação, e depois você tem que responder o que ela te perguntou. Qual é a minha sugestão? Nós vamos pegar como exemplo, por exemplo, o urso petipetá. Todas vocês sabem do que eu estou falando, né? O ursinho de pano. Então, vamos supor o seguinte. Ela te perguntou, qual o valor? Olá, Patrícia, bom dia, né? Deu ali sua pequena saudação. O urso petipetá, como a gente está falando de um produto que tem tamanho, então é importante você fornecer essa informação para sua cliente, porque muitas vezes quem está do outro lado não entende, não observou ainda que existem vários tamanhos diferentes. Então você já introduz aqui algo que demonstre que você sabe do que você está falando, algo que demonstre que você tem propriedade naquilo que você fala, tá? Então, olá, bom dia. Urso petipetá, tamanho P, mede 25 centímetros sentado, podemos fazer em diversas cores e estampas e custa R$ 90. Exemplo. Então, com uma frase, com um trecho simples, você já forneceu para ela o tamanho, para ela já te perguntar se o tamanho está condizente com o que ela esperava, realmente é aquele urso que ela está falando. Então, o tamanho P mede 25 centímetros sentado. Você introduziu ali um outro trecho que ela não te perguntou, mas você já fala ali, você já agrega um valor em que você pode fazer de forma personalizada nas cores e na estampa que ela desejar. Isso se você trabalha dessa forma, tá bom? Você também não pode agir com uma inverdade que você depois se enrosque e não consiga atender de forma personalizada. Mas é muito natural, nós que estamos trabalhando no nicho de bebê e maternidade, trabalhar dessa forma, né? Por isso que eu sugiro você agregar, se você trabalha assim, essa fala. Por quê? Porque somente aí ela já vai se encantar. Ela estava vendo um urso, uma foto, digamos que nem era a estampa que ela gostaria. Ela perguntou um valor para saber se estava dentro do orçamento dela, simplesmente assim. O que você já forneceu para ela? Você já confirmou o tamanho daquele urso para ela já imaginar no quartinho dela onde ela pensa em colocar, e você já informou, num trecho muito breve, você já informou que você atende de forma personalizada, que você faz tal qual ela gostaria, ou inserindo de acordo com as cores da decoração do quartinho. Então, só aí você já está entregando um valor para fazer com que você conquiste de fato essa cliente e ela mantenha o relacionamento com você. E a pergunta dela não fique apenas em qual valor, que ela te retorne, tá? Mas preste atenção agora como que você vai finalizar tudo isso. Então, você chegou no valor. Você deu ali duas pequenas informações de quanto que mede, aí você adapta tudo isso para o outro produto, para o seu produto específico, tá bom? E você vai falar, então, que podemos fazer de forma personalizada, em diversas cores e estampas, e custa R$ 90. Um exemplo, tá? Aí você vai ainda terminar, concluir essa abordagem inicial, né?
perguntando para ela em quais cores você está trabalhando na decoração do quartinho do seu bebê. Muito possivelmente que seja a mãe que esteja falando com você, né? Então, você vai deixar uma pergunta no ar ali, porque você está informando o tamanho, você está informando que pode fazer de forma personalizada, e essa pergunta de forma personalizada, ela deu um gancho para você responder como forma principal que ela te pediu, que é o preço, mas para você deixar no ar uma pergunta. Por quê? Porque dessa forma você manteve um relacionamento e ela consegue te responder. Ela tem algo para te responder ali, porque você fez uma pergunta muito clara. Em quais cores, né? Onde está minha perguntinha aqui? Em quais cores você está trabalhando na decoração do quartinho da sua bebê? Uma pergunta bem genérica para ela poder te responder, tá bom? E aí, claro, você finaliza de uma forma cordial, né? Qualquer dúvida, fico à sua disposição. Qualquer dúvida me chama por aqui, se for um direct, da forma coloquial que você queira atender. Se você gosta de atender de uma forma mais formal, eu, durante muito tempo, até hoje, eu gosto muito de usar. Qualquer dúvida, fico à sua disposição. E aqui eu já queria aproveitar e dar uma dica para vocês, meninas. Durante muito tempo eu atendi no meu computador, me perdendo toda, onde que era a crase. Eu acho que estava bugada lá o teclado da crase, eu nunca conseguia colocar o comando da crase lá. E eu sofria com aquilo, eu não conseguia escrever o português de uma forma que não fosse correto para cliente, né? E eu sofria com aquela coisa da crase e fico à disposição, porque eu escrevi assim, ó, qualquer dúvida, fico à disposição. E aí, conversando com a minha sogra me disse assim, professor de português, né? Ela me disse assim, Dé, troque a crase por à sua disposição. Assim você não precisa usar a crase e você ainda está escrevendo corretamente para ela. Então, qualquer outra dúvida, fico à sua disposição, a sua sem crase, tá bom? Uma dica aí para quem tem teclado da crase bugado também, tá? Bom, então vamos lá. Você deixou uma perguntinha no ar, natural que ela então te responda, certo? Ela precisa então te responder. Se ela não te responder, ela só queria ela só queria saber o valor. E aí, infelizmente, é mais um caso que a cliente entrou e a cliente saiu e a cliente vai ficar namorando, vai voltar, vai te fazer uma outra pergunta no outro dia. Enfim, a expectativa, né, com essa sua pergunta que você deixou no ar, é que ela realmente te responda. Mas vamos supor que ela ainda não está pensando, ela absorveu o valor, ela está pensando se realmente está dentro do orçamento dela, é o que ela esperava, está dentro da expectativa dela aquele preço, para ela poder realmente comprar, fazer o pedido, mas ela vai realmente, sem saber ainda se ela quer comprar ou não, muito provável que ela te responda pelo menos quais são as cores que ela está trabalhando. E se ela te responder, isso já é muito legal, tá? Então vamos supor que ela falou lá rosa com cinza, enfim, é uma menina, né? Se ela te responder, por exemplo, rosa com cinza, você já vai, muito provável que você já identifique que seja uma menina, que seja uma bebê, tá bom? Isso também não é regra, né? Pode ser que ela te fale ali uma cor que você realmente não tenha como saber se é um menino ou uma menina. Isso não tem tanta importância, mas é legal você saber para no meio desse atendimento você realmente deixar ele ainda mais personalizado e saber como você pode se reportar ao bebê dela, tá bom? Então, legal, ela vai te responder. Digamos que ela te respondeu assim, muito objetiva, de forma curta e grossa, falando assim: rosa com cinza. Poxa, uma cliente bem objetiva, né? Ela perguntou o preço, você fez uma pergunta, ela te respondeu ali com um outro trecho. Né? Geralmente, perguntas assim de bate-pronto, respostas de bate-pronto, é num chat, né? Não é por e-mail, nem nada assim, é num chat. O que você vai fazer? Então, ela te respondeu ali, ela te deu ali um instrumento para você continuar trabalhando ali no atendimento da sua cliente, naquela abordagem. Então, vamos lá. Eu sugiro, isso, claro, tem que ser de acordo com a sua verdade, tá bom? E eu fazia isso muito. Quando eu percebi que dava para fazer isso, nossa, eu entendia que eu conseguia conquistar a minha cliente só aí nessa resposta. Eu elogiava a combinação dela. Claro que se isso for o verdadeiro, tá, meninas? Eu não conseguia elogiar, às vezes, uma combinação que, tipo, nada a ver para mim, então eu ficava neutro. Então, eu não usava esse gatilho mental aí de elogiar a combinação dela. Mas se é rosa com cinza, e se eu também amo rosa com cinza, e eu tenho algo para mostrar para ela em rosa com cinza, ou várias opções para mostrar para ela, eu elogio a composição dela. Somente aí a cliente já se sente super acolhida, sabe? Você quebra ela, independente do valor que você passou para ela, ela já se sente super querida e super acolhida. Então é uma super dica, anota no seu caderninho. Elogie a composição da sua cliente. De uma forma, não, você não vai ser falsa e nem cínica em nada disso, meninas. De uma forma verdadeira, se realmente aquilo condiz com o seu pensamento, tá bom? Como eu gosto muito de rosa com cinza, você pode simplesmente colocar assim, ó, linda combinação.
tá? Então, você voltou no comentário com a sua cliente, você está respondendo ela de uma forma bacana, de uma forma que você já instigou o interesse dela para que ela continue lendo tudo aquilo que você está replicando naquela resposta ali. Então, o que eu falaria para ela? Vamos lá. Linda combinação. Veja se você gosta de alguma dessas estampas. E aí, eu sempre te indico você ter uma carta na manga e ter fotos daquele produto que ela tem interesse nas cores em que ela está trabalhando. Claro, isso muitas vezes é impossível. Isso você só tem as fotos ali de todas as cores quando você já está engajada, quando você já fez. Mas se você não tiver o produto naquelas cores para você enviar uma fotinho para sua cliente, o que eu sugiro você fazer? Você pelo menos ver se você não tem as estampas rosa com cinza, pelo menos em outros produtos para que ela identifique isso, ou então as fotinhos das suas estampas mesmo, catalogada aí nos seus arquivos, né? Fazer você ter as fotinhos como se fosse um mostruário, né? Ter fotos das suas estampas para você ter algo que você já consiga enviar para ela, mostrar para ela, para que você consiga fazer com que o seu cliente, com que aquele cliente entenda que você está engajada no atendimento dele, que você realmente, apesar de que ele colocou ali só um valor para você, que você realmente está querendo ajudar ele da melhor forma. Então, tente nesse segundo momento já entregar alguma coisa para ele, ou enviar algum link para que ele possa ver um exemplo disso que ele está te pedindo, ou que você envie alguma fotinho para que você exemplifique, para que você já dê ali algo para ter um ponto de partida, tá bom? Entenda como você já está induzindo aí para uma certa venda, né? Você já está auxiliando o seu cliente, você já está solucionando um problema, tá? Então, a minha sugestão é essa, ó. Elogiou, linda combinação. Veja se você gosta de alguma dessas estampas. Ou, se preferir, envie aí uma fotinho de referência da decoração para o auxiliar da melhor forma e confeccionar um urso bem lindo para sua bebê, né? A sua. Por que sua? Porque ela já falou que é rosa com cinza. Se fosse uma outra estampa ali que você identificasse especificamente que fosse algo mais masculino para menino, você falaria seu bebê, tá bom? De uma forma muito suave, você já ali deixou um atendimento personalizado, fez com que ela se sentisse super à vontade para entregar mais detalhes dessa decoração, para sentir mais à vontade, mais confiante com a sua empresa e realmente te contratar para aquele tipo de serviço ali, daquele produto que ela realmente gostaria de encomendar, tá? Ou então, para auxiliar da melhor forma, olha só o que eu estou falando, ó. O que você vai falar? Veja se você gosta de alguma dessas estampas, isso se você tem realmente alguma coisa para enviar para ela, tá? Ou se você preferir, às vezes ela te forneceu uma combinação de cores que você nunca trabalhou e que você nem mesmo tem um tecidinho, tem um botão, tem um aviamento, uma fitinha para poder oferecer aquilo para sua cliente. Quando é assim, eu gosto muito de pedir, ó, ou se preferir, você deixa ela super à vontade, tá? Envie uma fotinho de referência. Pode ser uma fotinho dela mesmo, ou alguma inspiração que ela tenha pegado para se basear e fazer e montar essa decoraçãozinha do bebê dela, tá? Uma fotinho de referência para eu lhe auxiliar da melhor forma. Olha que legal isso que você está falando, né? E confeccionar um urso bem lindo aí para sua bebê. Ou então, caso você atenda de forma personalizada, isso é muito legal também. Você pode falar assim, ó. Envie, então, uma fotinho de referência para lhe auxiliar da melhor forma e criar uma composição personalizada para você. Essa frase, ela tem muito poder e muita força também. Ela está se sentindo muito especial a partir do momento que você fala que você vai criar uma composição personalizada para ela, tá bom? Então, se você tem aqueles tecidos que a cliente, aquelas cores de tecidos, aviamentos, enfim, que a cliente já demonstrou ali que está fazendo a decoração, e se você gosta de atender de forma personalizada, se você atende de forma personalizada, você muitas vezes pode conquistar o seu cliente simplesmente deixando claro o seu interesse para ele, né? Falando para ele ali que nós podemos criar uma composição personalizada para você. Nossa, para mim, se eu fosse realmente atendida dessa forma, essa marca já me conquistaria, tá bom? Poxa, ele está ali do outro lado, aquela empresa ali engajada, querendo criar algo para mim, para minha bebê. Olha que bacana, olha que legal, né? Aí você pode introduzir agora outras informações importantes que geralmente o seu cliente não vai te perguntar e que eu acho que isso faz parte do atendimento profissional para você informar para o seu cliente e deixar o seu atendimento ainda mais objetivo. Então você vai colocar assim, ó,
Trabalhamos atualmente com um prazo de tantos dias úteis para produção, ou de tantos dias úteis para o agendamento, a contar do pagamento. Qual a previsão de nascimento da sua bebê? Então, você além de tocar no que ela te respondeu, né? Além de você solucionar ali um problema dela, você já enviou fotos, você já falou que pode fazer de forma personalizada, você já falou que você quer fazer um urso bem lindo para a bebê dela, né? Você ainda vai falar para ela, você vai adicionar esse trecho na sua informação, mesmo que ela não tenha te perguntado. Você já vai perguntar, você já vai estabelecer qual a forma que você trabalha, com quantos dias aí você trabalha. Eu coloquei aqui, ó. Trabalhamos atualmente com um prazo de 20 dias úteis a contar do pagamento. Exemplo, pode ser que você trabalhe em 30, pode ser que você precisa de 10, pode ser que o tipo de seu produto permita você trabalhar com 5, enfim. A estratégia que você bolar para o seu cliente, desde que ela seja condizente, de acordo com a verdade, e que desde que o prazo que você passar, você consiga se comprometer de uma forma tranquila, entendendo que você tem outros agendamentos, outras abordagens, outros clientes para confeccionar, tá bom? O prazo é você que vai refletir. A gente pode até conversar sobre isso melhor num próximo assunto, mas você, quando cadastrar o seu produto, você vai saber qual o prazo confortável que fica para você atender o seu cliente de uma forma geral, né? Então, legal, trabalhamos atualmente com um prazo tal, isso também você pode sentir, se você está num momento que realmente sua agenda está um pouquinho mais vazia, você pode flexibilizar e já informar um prazo um pouquinho menor, mas enfim, eu acho importante aqui você ainda manter o prazo, por quê? Porque você deixou ali uma deixa, você concluiu novamente sua frase com uma pergunta, né? E a pergunta qual a previsão do nascimento da sua bebê? A mamãe ama quando a gente faz esse tipo de pergunta para ela, porque aí ela vai desabafar com você. Se realmente ela esqueceu de ver aquele produto, ela tá vendo em cima da hora, ela vai desabafar com você e vai te agarrar ali, porque você está disposta a atender ela da melhor forma possível. Ou se ela tiver muito prazo também, aquilo ali é um pouco indiferente, mas ela já vai ver que você é uma empresa comprometida em atender o quê? Em atender mamães. E você sabe que sempre no atendimento de mamães, nós lidamos com prazo, tá bom? Tem ali a data que a mamãe gera uma expectativa que tudo esteja pronto a tempo para o bebezinho dela que vai nascer. Geralmente elas gostam de ter tudo pronto com um mês e meio de antecedência, as que são organizadas, programadas, outras não, né? Às vezes é no último mês que ela ainda vai se dar conta dos últimos detalhes. Enfim, tem todos os tipos de perfis das nossas clientes, das nossas mamães, tá? Aí, peraí que eu acho que eu peguei a folhinha errada. Não, tá certo. Aqui, essa eu tinha pegado para ver sobre a composição. Isso, é essa aqui mesmo. Ela vai te responder, então, você perguntou ali a previsão do nascimento da bebê. Essa pergunta é muito legal, tá, meninas? Sempre tentei inserir essa perguntinha aí logo na segunda abordagem. Então, é somente a segunda vez que você está respondendo ali para sua cliente, tá? E aqui, dependendo da resposta que ela realmente te replicar ali, você já realmente consegue sacar se ela tem um real interesse no seu produto, se ela está realmente, de fato, interessada, ou se realmente ela queria ficar lá na primeira pergunta, que era somente saber do valor, tá? Então, realmente, aqui você vai conseguir sentir o interesse dela real ou não. Por quê? Porque você já mandou uma fotinho, você já mandou uma imagem, você já encaminhou um link, né? Ela já está sabendo do preço, você já sabe... você já perguntou quais as cores da decoração? Ela já te respondeu. E também você agora perguntou qual o prazo, qual a previsão de nascimento dela. E aí você vai ver se ela te realmente responder, ela está interessada, ela está muito interessada, sim, ou ainda está pensando. E se ela nem te responder aqui, realmente ela não está interessada, ela só queria ter ficado mesmo no preço, tá? Então vamos lá, digamos que ela respondeu assim: olha, minha bebê é só para o final do ano. Digamos que nós estejamos agora em maio, né? Final de maio. A minha bebê é só para o final do ano. Isso para nós já é um banho de água fria, né? Porque se é só para o final do ano, a gente entende que ela está apenas orçando, ela está no estágio inicial. Isso é bacana, isso é positivo, é uma oportunidade que você tem de já conquistar essa cliente para daqui um pouquinho mais ela fique com uma sensação positiva da sua empresa e retorne o contato com você. Mas, de uma certa forma, a gente sabe que ela está muito solta ali no prazo dela e muito provável que o atendimento pause por aí e que ela ainda venha te retornar, tá bom? De toda forma, você vai manter um atendimento muito bacana para chegar no resultado que ela retorne e realmente concretize essa venda, né? Então, vamos lá. Minha bebê é só para o final do ano. Eu gostei da segunda fotinho que você me mandou. Digamos que você mandou mais de uma. Então, ela já te deu uma referência do que ela gostou.
seja do padrão de estampa, das cores, enfim, algo de característica ali mesmo do seu produto, tá? Desse ursinho aí que a gente está exemplificando aqui. Então, eu gostei ali da segunda fotinho, e aí ela te faz uma outra perguntinha, se tiver ou não. Por exemplo, daria para colocar a inicial do nome do bebê? Daria para atender de forma personalizada? Enfim, né? Digamos que ela te fez ali ainda uma outra perguntinha. O que ela quer dizer com isso? Bom, ela realmente está interessada. Se ela te fez ainda uma pergunta que você ainda nem falou, nem tocou nesse ponto ainda, ela está realmente ali muito interessada, né? Bom, se a minha bebê é só para o final do ano, o que você vai falar para essa cliente? Se a bebê é só para o final do ano e você já pescou ali que ela está apenas orçando, o que você vai falar para ela? Você vai elogiar ela, gente. Que bom que você consegue organizar com antecedência o enxovalzinho da sua bebê e ficar tranquila, então, no final da sua gestação. Não é mesmo que você vai falar para ela? Não é o que você gostaria de ouvir se você estivesse grávida? Você está falando para ela, trocando aí de uma forma bem clara. Olha, que bom que você está entrando em contato agora. Se organiza com antecedência, porque no final da gestação pode acontecer algum imprevisto e é legal que você esteja com tudo já organizado. Então, você, como profissional, você já vai orientar a sua cliente. Você vai falar para ela de uma forma super sutil. Você está, na verdade, elogiando ela, né? Elogiando a organização dela, mas você já está deixando claro, olha, de preferência, se você realmente gostou, já fecha agora, porque assim você fica tranquila lá no final da gestação. Você não está agindo com inverdade. Isso é muito natural você falar para uma mamãe grávida, para uma cliente grávida, tá bom? Você já está orientando ela, tá? Então, olha lá, que bom que você consegue se organizar com antecedência para ficar tranquila no final da gestação, né? Aí você responde, você confirma se você. A pergunta que ela te fez, ela realmente perguntou ali se você consegue personalizar, inserir a inicial do nome da bebê, pode ser que ela já tenha visto isso nas suas fotos ou não. Você confirma se você consegue fazer dessa forma ou não e estabelece qual é a forma de você trabalhar com personalizações dessa forma. Então você pode colocar assim, ó, confirmado. Eu tenho a metragem dessa estampa que você escolheu, né, para confeccionar a sua encomenda. E nós podemos sim personalizar com a inicial do nome da sua bebê. Tem um acréscimo de apenas R$ 5, enfim, e fica lindo, inclusive para você eternizar o ursinho nas fotos, nas fotinhos, para acompanhar o crescimento mês a mês da sua bebê. Você está inserindo um trecho que ela nem te perguntou sobre isso, mas olha o valor que você está entregando deste produto para sua cliente. Se ela ainda não tinha percebido o real uso e finalidade desse produto pelo qual ela entrou em contato com você, aqui você está entregando um valor que ela nem imaginava que ela tinha desse produto para realmente você incorporar na mente dela em que ela precisa fechar essa encomenda agora e que, poxa, olha que legal! Ele tem ali uma outra função. Eu estava imaginando que eu só ia colocar num nicho, mas eu ainda posso colocar ele com a inicial do nome da minha bebezinha, eu ainda posso colocar ele ali do lado da minha bebê, fazer uma fotinho em cima da cama e mês a mês eu registrar o nascimento dela, tendo como referência esse urso. Olha que bacana se vocês conseguirem enxergar o valor do produto de vocês, adaptar isso para cada tipo de produto e ainda inserir uma informação assim para o cliente de vocês, né? Que foi aquela primeira dica que eu falei sobre tem uma palavra para isso, tem uma palavra muito boa para isso. A propriedade, se não me engano, foi o que eu falei, né? O que vocês anotaram aí no caderninho de vocês? Mas eu acho que é sobre você passar autoridade para o seu cliente. Então, você sabe muito bem do que você está falando, você sabe muito bem do que você está vendendo, você está engajada ali com aquele produto, com aquela, né, enfim, com aquele público, você consegue atender de uma melhor forma, você consegue, inclusive, sugerir e dar dica sobre isso que, de repente, a mamãe nem tinha passado pela cabeça dela, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu estava aqui, ó, acompanhar as fotinhos mês a mês do crescimento, né? Aí, você vai colocar assim, ó, você já escolheu o nome para eu verificar a disponibilidade da letra? Então, entenda que você já começou, você está ali num belo desenvolvimento dessa história, né? Se ela te fez uma perguntinha ali, você já pergunta para ela qual é o nome da bebê. Porque assim, você, de uma forma muito despretensiosa, por que você está perguntando o nome da bebê? Para ela continuar nesse atendimento com você, mas para você, de fato, verificar se você já tem aquela letrinha ali, seja um recorte a laser que você introduz, um nomezinho através da técnica do transfer, um botãozinho alfabético, enfim. Né? Estou exemplificando ali
para dar continuidade ali na abordagem, no atendimento, uma suposição de que a cliente ainda tinha alguma dúvida ali para te perguntar, tá bom? E aí, antes de você perguntar o nomezinho, antes de você encerrar, você vai perguntar o nomezinho para você verificar a disponibilidade e que realmente você vê se você tem estoque, consegue atender ela, né? Você vai colocar, trabalhamos as suas formas de trabalhar. Então, não é feio você trabalhar dessa forma. Você precisa, como empresa, já informar para sua cliente, se antecipar e informar para sua cliente como que você trabalha. Como que ela vai fazer esse pedido? Como que ela vai te pagar? Como que ela vai agendar? Então, você já pode introduzir o seguinte trecho. Olha, trabalhamos via boleto, cartão ou depósito, enfim, ou trabalhamos via boleto, cartão ou com 5% de desconto para depósito, caso vocês ofereçam o desconto via depósito. É uma informação importante também, porque ela estava com a informação inicial que custava R$90. Poxa, mas eu nem tinha pedido ainda desconto, ela já está me informando que tem um descontinho via depósito. Legal. E aqui você ainda pode inserir todos os bancos que você trabalha nessa mesma informação e deixar a resposta completa para sua cliente, muito bem clara, tá bom? Então, trabalhamos via boleto, cartão, ou ainda com 5% de desconto via depósito, por exemplo, sendo metade para agendamento e o restante mais frete por envio. Aí, isso tudo vai de acordo com as regrinhas que você estabelecer aí, que você quer atender, tá? Das modalidades de pagamento. E aí, você ainda aborda assim, ó, já deixa os seus dados para postagem com o CEP, já deixa os seus dados para postagem com o CEP, que eu calculo uma estimativa para você de qual forma que eu calculo uma estimativa para você sobre o frete, né? E já me fala qual forma você prefere, qual forma de pagamento fica mais fácil para você. Então, você já está adiantando, você já está ali realmente se mostrando cordial nesse atendimento, nessa venda, enfim. E aí, se tiver mais alguma dúvida, continua à sua disposição. Se tiver mais alguma dúvida, me chama aqui. Ou seja, se ela tiver mais alguma dúvida sobre o ursinho, sobre a personalização, pode me chamar aqui. Caso contrário, eu já informei para ela qual a minha forma de trabalhar, eu já tinha informado para ela o prazo, eu já estou informando para ela quais são as minhas formas de pagamento, se tem um desconto ou não, e já pedi para ela, inclusive, os dados de postagem dela, né? Aí pode ser que ela só te mande um CEP ou que ela mande os dados completos ainda, dependendo do interesse dela ou de como que ela quer realmente desenrolar, né? Mas aqui você já deixa seus dados para postagem com o CEP, para eu fazer o cálculo e uma estimativa de frete, tá bom? Aí ela vai te responder. Bom, enfim, ela se chamará, por exemplo, o nomezinho da bebê, vamos supor que é Júlia. Ela se chamará Júlia, eu prefiro o banco tal, porque você fez essa pergunta, qual que ela prefere. Eu prefiro o banco tal para pagar com desconto, por exemplo, e o meu CEP é tal, ou o meu endereço é tal, segue meu endereço, enfim. Você vai responder ali. Perfeito, eu tenho a letrinha, você está confirmando que tem aquela letrinha, né? Então, ela informou um nomezinho que você não sabia até então. Então, eu tenho J de Júlia, por exemplo, né? Perfeito, eu tenho a letrinha para sua encomenda. O seu frete, ele vai custar X via PAC em tantos dias úteis, vocês sempre vão informar, né? O valor e os dias úteis que o site dos Correios calculou para aquele frete, para aquela cidade dela, para aquele CEP, tá? Ou vai custar X via Sedex no prazo de tantos dias úteis, tá? Já vou deixar registrado aqui para você os dados do banco, aquele banco que ela escolheu, e depois somente você me confirma, então, me informa sobre o seu depósito e a modalidade de frete que você optou. Olha que forma objetiva de fazer esse atendimento. Percebam como você realmente não está empatando a vida dessa cliente, você não está ali usando do tempo dela e você está sendo muito clara e muito objetiva. Isso é muito natural. Você está tratando ali com objetividade a sua cliente, entendendo que ela do outro lado ele não tem muito tempo também, e você precisa realmente entregar as informações que ela realmente tem interesse, se ela de fato ela quer fechar essa encomenda, tá? Então você jogou ali para ela quais são as formas do PAC e do Sedex, quais são os valores, quantos dias cada um deles, escreveu isso direitinho para ela e ainda deixou registrado de uma forma bem despretensiosa. Ó, já vou deixar registrado os dados bancários, né? E depois somente me informe, né? A modalidade de frete que você escolheu e sobre o comprovante. Ou seja, você está dizendo para ela que você precisa de um retorno dela, de um comprovante, e que você precisa saber qual foi a modalidade de frete que ela escolheu, tá bom? E aí, o que você vai colocar? Você vai escrever ali, digitar o valor do produto com o desconto, né? O valor menos 5% de desconto, caso ela tenha optado por aquele banco, ganhou o descontinho.
mais PAC custa tanto, e a mesma coisa, mais SEDEX custa tanto. Os valores finais grifados, para ela escolher o que ela quer, ou PAC ou SEDEX, e logo abaixo você vai colocar os dados bancários daquele banco que ela te pediu, tá bom? E aí se despede, qualquer dúvida à sua disposição, aguarde seu comprovante para fazer o seu agendamento, enfim, termina ali de uma forma em que ela entenda que você já deixou todas as informações que ela precisava para que ela realmente, de fato, efetivasse aquela venda, efetivasse aquela compra, né, a cliente, e que você pudesse agendar o pedido dela, tá? Aí vamos supor assim, acho que vocês vão me matar nesse momento, mas vamos supor que ela falou assim, ai, ok, obrigada, eu vou conversar com meu esposo. E a gente sabe que acontece muito isso, né? Imagina, você veio até aqui, desenrolou, já passou todos os dados, e ela falou, tá bom, como meu bebê é só para o final do ano, eu só vou conversar com meu esposo então, vou avaliar um pouquinho e te retorno. O que você vai responder nesse caso? Legal, eu quem agradeço. Fique à vontade para decidir com calma, tá? Fique à vontade para decidir com calma. Depois, somente, nós vamos confirmar novamente sobre a disponibilidade das estampas que você escolheu para a Júlia. Então, você tem que deixar muito claro que se ela não fechar agora, pode ser que você feche uma encomenda e que aqueles tecidinhos que ela já se encantou, que ela já escolheu, não tenha mais, tá bom? Nós que trabalhamos de forma personalizada, isso é muito comum acontecer. Então, já deixa claro para ela, isso não é feio. Você deixa claro para ela qual a forma de trabalhar. Não tem problema, você fique à vontade para você pensar com calma, mas depois nós confirmamos novamente sobre a disponibilidade dos tecidinhos para a encomenda da Júlia, da sua bebê, enfim, né? Mas fique tranquila. Efetivando o pedido até tal data, até tal mês, até tal semana, até tal dia, eu acredito que ainda esteja num prazo seguro para o nascimento da sua bebê. Olha que bacana você mesma fazer esse cálculo e informar isso para sua cliente. Olha como você está se demonstrando amiga, parceira, cordial nesse entendimento com ela. Você está alertando ela de algo que muitas vezes nem ela mesma parou para refletir, de com quantas semanas ela precisa ter tudo pronto. Então, o que você vai entender? Você vai pegar aquela quantidade de tempo que você precisa para a produção e que você estabeleceu com ela, seja lá os 20 dias úteis que você trabalha, enfim, 4 semanas, por exemplo, né? 20 dias úteis. É isso que dá? 20 dias úteis? 4 semanas? 4 semanas. E mais o prazo ali do PAC ou do SEDEX, você vai dar essa estimativa, colocar um prazinho ainda mais, com eventual atraso de correios, enfim, e já informar para ela, ó, você pedindo até o final do mês, por exemplo, eu acredito que ainda chega num prazo seguro para você. Você está tranquilizando o coração dela. Muito provável que ela realmente fale com o marido dela e ela te retorne, tá bom? Olha que bacana, você já fez esse cálculo para ela, você está realmente ali disposta a ajudar ela, tá? Aí vamos supor que ela então refletiu e retornou, ou só com isso que ela vai falar, bom, então eu prefiro já deixar fechadinho para garantir as estampas para minha bebê, né? Você vai então agora tratar como se de fato, puxa, você realmente alcançou seu objetivo, ela demonstrou então que ela está com interesse nessa venda. Então, ela vai dizer, bom, gostaria então de fechar o meu pedido, ou já depositei, segue o comprovante, ou aguardo então a tua confirmação, tá aqui o depósito, enfim, ela vai te retornar aí de uma forma como realmente ela quis dar continuidade nessa encomenda, né? Você o que vai fazer? Você vai agradecer, muito obrigada pelo seu retorno, se ela passou alguns dias ali sem te retornar, eu acho muito importante você retornar ela com essa, né, saudando ela dessa forma, muito obrigada pelo seu retorno, o seu pagamento está confirmado, né? Você vai verificar, logicamente, o seu pagamento está confirmado, tá? O urso tamanho P, você novamente está confirmando o que foi que ela pediu, né? O urso tamanho P, o urso na cor tal, enfim, o urso tamanho P na estampa tal, com a inicial para a Júlia, ficou com a previsão de envio para o dia tal, via PAC, se foi realmente o que ela pediu, para, então, o urso tamanho P, com a estampa tal, né? Você vai falar a estampa tal, com a inicial para a bebê Júlia, né? Você está informando que você sabe que o pedido dela é para a bebê Júlia, ficou com a previsão de nascimento para o dia tal, né? Informar ali o prazo, você vai contar o seu prazo aí dos 20 dias úteis, enfim, via PAC, você vai colocar a modalidade que ela escolheu de frete, você vai copiar e colar o endereço da sua cliente, né? Desde do destinatário lá até o final lá, a cidade, o CEP, enfim, copiar e colar, né?
E aí, você vai terminar, finalizar com a seguinte frase. Meninas, isso é muito importante. A partir do momento que eu entendi que eu estava realmente lidando com o meu problema de frente, encarando o meu problema de frente, essa é uma perguntinha salvadora, tá? Essa é uma perguntinha que realmente você vai se precaver ali no seu atendimento. Especificamente para essa cliente, ela já te falou que a bebê dela é para o final do ano. Mas se ela não te falar que a bebê é para o final do ano e for um prazo um pouquinho mais apertado, ou que você capte que ela fez uma pergunta ali para você e em nenhum momento ela falou sobre prazo com você, é muito importante você finalizar, confirmar todos esses dados com a sua cliente, para ela entender que você está ciente do pedido dela, você está confirmando, fazendo uma confirmação de pedido. Você vai perguntar se este prazo ficou confortável para você. Você novamente está perguntando para ela: olha, meu prazo de trabalhar é 20 dias úteis, o prazo que você escolheu do correio é tal, esse prazo total, somando esse mais esse, ficou confortável para você? Isso é muito importante vocês perguntarem. A partir do momento que eu comecei a perguntar isso para as minhas clientes, tudo mudou da água para o vinho, porque é nesse momento, ou fale agora ou cale-se para sempre, é nesse momento que ela vai ter ali para chorar as pitangas com você e vai dizer assim: olha, o quanto antes você conseguir enviar para mim, melhor. Geralmente elas fazem isso, né? O quanto antes você conseguir enviar, melhor. Ou então ela vai falar assim: acabei atrasando e deixando para pedir de última hora. Então, enfim, ou então ela vai dizer: não, combinado, esse prazo é excelente para mim, né? Então, ali, se tem qualquer probleminha, ela realmente já vai te falar e você já vai tratar do problema dela ali naquele momento, tá bom? O que é tratar do problema? Se realmente ela achou aquele prazo muito apertado, você vai verificar ali naquele momento se você não consegue já deixar claro para sua cliente que você vai encurtar um pouquinho o prazo dela, alguma coisa que gere segurança para ela. Não é porque ela já te pagou, que você já fez o atendimento, já concretizou a venda, que você vai abandonar essa cliente e deixar ela preocupada que não vai chegar a encomenda para o nascimento do bebê, né? Você tem que continuar engajada para atender ela da melhor forma. Então, vamos lá. Ela vai responder assim: olha, acabei atrasando um pouquinho para pedir, digamos que ela demorou lá para consultar o marido, e o quanto antes você puder enviar, melhor. É muito natural elas responderem dessa forma. Você vai botar assim: combinado. Atualmente eu tenho conseguido enviar cerca de 2 dias antes da minha previsão aí dos 20 dias, dos 20 dias úteis. Então, eu já consigo lhe tranquilizar e reagendar o seu envio para o dia tal. Por exemplo, se você vê que é possível você já tirar uns 2 diazinhos do prazo total dela, sem problemas, né? Você está ali ajudando, deixando a sua cliente um pouquinho mais tranquila. Ou caso ainda eu consiga para antes, fica tranquila que eu realizo o seu envio prontamente, assim que a sua encomenda estiver pronta, tá? Muito obrigada e até breve. Por que até breve? Porque daqui a um pouquinho você vai entrar em contato com ela novamente, dizendo que a sua encomenda está pronta, dando ali o feedback do status da encomenda dela, tá? Nesse momento, meninas, já vou comentar. Aqui é uma ação que vocês não podem esquecer de falar, que vai muito além de atendimento e relacionamento com o cliente, mas é muito importante eu falar isso, porque eu já comi muita bola e eu já me perdi, não foram muitas vezes, mas já teve pelo menos umas 3 vezes que eu lembro aí, eu já cometi esse erro de esquecer de agendar o pedido da cliente. Chegou um dia antes, a cliente: e aí, tá tudo certo para envio amanhã? E eu comi a bola, eu não agendei, eu falei: sim, está tudo certo, confirmado, o seu envio vai ser amanhã, e eu, nem que eu precisava perder aquela noite para confeccionar a encomenda dela, eu realmente cumpria com o prazo, tá? Graças a Deus, eu sempre bolei produtos muito fáceis de serem confeccionados, e eu conseguia de um dia para o outro realmente executar e transformar aqueles aviamentos ali em uma peça, em um produto, né? Aí também estratégia. Lá na live que eu fiz sobre criação e desenvolvimento de produto, você vai entender um pouquinho mais do que eu tô falando, tá bom? Mas isso é natural, pode acontecer. É muito natural que você ainda entenda qual o jeito de você que você vai adotar na sua empresa de você fazer o agendamento dos seus pedidos, seja num post-it. Vocês estão vendo ali, ó? Vocês estão vendo que tem várias bolinhas ali? Sabe essa viga de madeira aqui, ó? Tem várias bolinhas ali, não tem? Aquelas bolinhas são de cortiça. No início, o que eu fazia? Eu colocava ali os pedidos da minha cliente, eu imprimia a folha de pedidos, digamos que é uma folha, né? Eu imprimia a folha de pedidos da cliente com todas as informações e eu colocava um alfinetinho pendurado ali por ordem cronológica. Então, eu ia mudando. Essa viga é longa, tem 5 metros de distância, eu tenho esses... Eu comprei, né, esses recortezinhos, colei ali, né? Ele já vem com uma colinha, colei ali,
e ele já tem um espaço certinho de uma folha para outra, ou seja, cabe direitinho uma folha para outra. Então, durante muito tempo, eu fiz dessa forma. Eu imprimia o pedido da cliente, eu colocava ali para eu enxergar, e eu ia mudando conforme a ordem de prioridade deles, conforme a ordem cronológica que eu precisava preparar para o envio, tá? Para mim, durante muito tempo, deu certo assim. Depois eu adotei o sistema de planilha. Eu tinha uma planilha no Google Drive lá, compartilhada, enfim, com todas as pessoas que precisavam entender daquela produção, e eu colocava lá o tipo de produto, a estampa, a cor, o nome do bebê, alguma observação especial que o cliente precisava e a data da entrega, tá bom? Então, eu colocava lá todas as informações importantes e também alimentava as planilhas de forma cronológica ali, ia mudando conforme necessário, tá? Então, assim que você confirmar o pedido da cliente, confirmar os dados, confirmar ali se tá ok esse prazo para você, você vai, corre lá na sua agenda, no seu caderninho, no seu post-it, no seu mural, na sua planilha e faz o agendamento da sua cliente, por favor. Isso eu tô falando para vocês, mas é muito para mim também. Eu já sofri com isso. E se naquele momento você se distrai, você come bola e você esquece de agendar o pedido da sua cliente. Aí você, quando você vai dormir, que você pensa, mas eu agendei o pedido da minha cliente? E aí você tem que fazer toda uma revisão. Dependendo da quantidade, do volume de clientes que você atende no seu dia, é muito vulnerável, né, e muito perigoso você se perder. Então, é muito importante que você tome essa ação e agende o pedido do seu cliente, tá bom? Vamos lá. E aí, como que você vai dar sequência? Ela te confirmou o endereço, tá tudo certo, tudo bonito. Eu ainda quero reservar um tempinho aqui na live, meninas, para responder as perguntas de vocês, tá? Um dia antes do combinado, daquele combinado com a sua cliente, você vai entrar novamente em contato com ela, né? Se você não teve nenhuma dúvida ali ao longo do processo de produção, enfim, está tudo realmente certinho, você vai entrar em contato. Eu acho muito bonito, muito de bom gosto, entrar em contato com ela um dia antes do combinado e tranquilizar ela falando: olá, fulana, tudo bem? Aí o tudo bem vale, porque você, de uma certa forma, já conhece agora ela, né? Então, olá, fulana, tudo bem? Passando apenas aqui para lembrar que a sua encomenda está na finalização hoje e segue amanhã. Ou seja, se ela está na finalização hoje, você ainda não tem foto da sua encomenda, não é mesmo? A não ser que você já tenha uma fotinho, que a encomenda já esteja pronta, que você já prefira enviar uma foto. Aí, legal, melhor ainda, se você já quiser enviar uma fotinho da encomenda pronta, tá bom? Se não, você pode informar ela ali, ó, sua encomenda hoje está na finalização e segue amanhã conforme combinamos, tá bom? Está ficando linda a encomenda da Júlia, espero que você goste bastante. Você me avisa, por gentileza, quando chegar? Muito obrigada e um grande abraço. Você, de uma certa forma, está informando ela e já está se despedindo dela. E o que você introduziu aí no meio do caminho que é super importante? Você me avisa, por gentileza, quando chegar? Muito provável que realmente você pedindo dessa forma, ela vai te avisar quando a encomenda chegar. E por que é importante você pedir? Porque muitas vezes você envia o produto, você não se comunica com o seu cliente, você envia o rastreamento automático, você fica sem esse relacionamento com a cliente, chegando lá, ela também não vai se relacionar com você. Não espera que ela vai te avisar, Débora, chegou, tá tudo ok, achei lindo, maravilhoso. Se você não se relacionar com ela e você não manter esse relacionamento, como que você vai esperar que ela te dê um retorno, um feedback positivo, deixe uma avaliação positiva, comente no seu post, fique satisfeita com a sua marca, não é mesmo? Então, você aqui já deixa claro que você precisa que ela interaja com você. Você me avisa quando chegar, você está preocupada com a encomenda dela, tá bom? E aí, muito obrigada ali, um grande abraço. Aí uma dica, se você estiver um pouquinho atrasada, né, ou sem tempo para fazer essa abordagem um dia antes, você também pode avisar no dia, muito legal também. Ou se passar e aquele dia for muito corrido para você, pelo menos, gurias, um dia depois, tá bom? Ainda não é feio um dia depois. Oi, fulana, tudo bem? Estou um pouquinho corrida por aqui, mas somente gostaria de confirmar que sua encomenda seguiu ontem, conforme combinamos. Espero que você goste, ficou linda, segue aqui uma fotinho. Ou não segue a fotinho, caso não dê tempo de você ter fotografado. Muito importante você reservar esse tempinho aí para fotografar toda a encomenda que vai seguir, né? Para você ter registrado todas as suas encomendas, né? E a sua encomenda, então, seguiu ontem. Você me avisa, então, quando chegar, por gentileza? Tá? Da mesma forma, você vai perguntar. Aí, depois disso, o que é legal você fazer? Se você puder rastrear a encomenda da cliente, mais ou menos entender qual a previsão que vai chegar, rastrear a encomenda dela para ver se não tem nenhum problema aí no meio do percurso, se você não tem que acionar os correios, se não está atrasada, enfim. E aí, vamos supor, então, que a encomenda dela chegou e ela esqueceu de te avisar. E você percebeu que a encomenda chegou. Então, vamos lá, ó. Eu acabei de ver que a sua encomenda foi entregue.
Chegou tudo certinho? Então você está preocupada, você está perguntando para ela, né? Você está mantendo o relacionamento. Espero que você tenha gostado bastante do ursinho da Júlia. Se puder, por favor, clique em receber o produto e deixe uma avaliação para nossa loja. É sempre muito importante cada opinião. Muito obrigada e felicidades, né? Você deseja ali felicidades para ela, para a bebê dela, pode chamar pelo nome, enfim, ou nos acompanhe pelas redes sociais. Ficaria muito feliz em ver uma fotinho da Júlia com o seu ursinho. Isso aí é muito peculiar, da onde você realmente está vendendo o seu produto e mantendo esse relacionamento com a sua cliente. Aqui eu coloquei, deixe uma avaliação para a nossa loja. Caso você esteja, por exemplo, no Elo 7, você sabe quanto é importante uma avaliação, né? Que o cliente retorne e deixe uma avaliação para sua lojinha. Mas se for ali uma venda mais informal, por e-mail ou pelas redes sociais, é muito importante que ele interaja no seu post. Quando você colocar a fotinho daquela encomenda da Júlia, muito provável que a mamãe vá ali e deixe uma prova social, comente no seu post, tá bom? Então, é muito legal que você mantenha esse relacionamento com ela até realmente o fim, tá? E você já deixa ali, não tem problema em você pedir ali a avaliação, ela vai entender que você é uma pequena empresa, uma pequena empreendedora, que você precisa da opinião dela, para que outras pessoas também sintam confiança e segurança nessa venda, para que ela deixe realmente ali a experiência de compra dela para te ajudar, tá? É isso mesmo. Tudo que eu tinha para falar para vocês é isso mesmo, né? Das redes sociais também, se você está efetivando uma venda nas redes sociais. Então, eu acho que nós conseguimos abordar desde o início, daquela cliente que só perguntou o valor, até o final, para, né, um caso aí, teoricamente, bem sucedido. Teoricamente, não, um caso muito bem sucedido, apesar de no meio do caminho ela estar confusa, ela ainda indagar com o marido dela, com o esposo dela, se ela realmente é de fato encomendar, nós conseguimos, então, transformar esse caso numa venda e atendemos do início até o fim, inclusive se preocupando com a encomenda, inclusive rastreando ali o pedido dela, tá bom? E aí eu vou ler, então, as perguntinhas que chegaram aqui para mim, que a Amanda já mandou. Tem a perguntinha da Grazi. Fala um pouco sobre pronta entrega versus encomenda. Grazi, eu posso marcar uma live especificamente sobre isso, mas no atendimento sobre pronta entrega, você vai personalizar todo aquele atendimento daquela cliente para o produto pronta entrega. Então, por exemplo, se você tem apenas isso, se você trabalha com pronta entrega, você já sabe o que você tem para oferecer. Então, o seu atendimento personalizado, ele já vai ser de uma outra forma. Você já vai induzir o seu cliente para aqueles produtos que você tem pronto. Mandar fotinho. Geralmente você vai. Como que você vai conquistar o seu cliente num produto a pronta entrega? Com o prazo. Olha, nós trabalhamos de forma pronta entrega. Então, eu já consigo postar para você um dia após a efetivação da compra, 2 dias após a efetivação da compra. Essa é a diferença do produto a pronta entrega ou da encomenda, especificamente na abordagem da sua cliente, tá bom? Você vai ali personalizar de acordo com o que você realmente trabalha, tá? A Silvana fala assim: boa tarde, Débora. Como atender clientes que querem algo personalizado, mas não vai ficar legal do jeito que ela fala? Putz, isso acontece muito também, Silvana. Você aí realmente vai ter que ser de uma forma muito delicada, você vai ter que sugerir para ela, com seu bom gosto, que você acredita, com a sua opinião, e falar: olha, você não acha, ó, de acordo com a minha experiência, eu acredito que se você colocar uma pitadinha de um tom off-white, vamos supor, vai neutralizar um pouquinho esses tons um pouquinho fortes né, que vai ficar essa composição. A não ser que a proposta que você queira seja algo mais assim, mais inusitado, mais diferenciado, enfim. Então, você vai dar uma pequena sugestão para ela, entendendo de acordo com o que você entende como bom gosto, como a sua verdade, enfim, para que você oriente o seu cliente da melhor forma. Eu sugiro que você tome essa atitude, eu sugiro que você faça isso, até para você orientar ela de uma melhor forma. Às vezes, a cliente ela está com a ideia fixa na cabeça dela, ela quer lá a tal da cor tal e a composição tal, com a estampa tal, ela está com essa ideia fixa e você simplesmente vai executar tal qual como ela quer. E aquilo não vai estar nem de acordo com o que você esperava, com a expectativa que você tinha de realizar ali como marca, como empresa. Mas, enfim, aí cabe a você também ver se você realmente vai atender a sua cliente. Eu acredito que seja uma desfeita você não atender ela de forma personalizada do jeito que ela queira, tá bom? Mas eu acredito sim que seja o nosso papel orientar da melhor forma como decoradora, como artesã, como artistas, como que ela poderia resolver ali aquele caso para ficar um produto um pouquinho mais harmonioso. Tá, Silvana? A Aline Paim
fala assim, vale a pena deixar resposta automática nos e-mails, no WhatsApp? Eu também me pergunto muito isso, Aline. Eu nunca deixei resposta automática, né? Todo atendimento que eu fiz para as mamães, que eu faço até hoje, é pelo WhatsApp. Desculpa, pelo Alu7, agora também pelo WhatsApp, mas a maioria do tempo foi pelo Alu7, pelo chat do Alu7, tá? Então, eu não deixava nenhuma resposta automática lá, porque lá realmente fazia um atendimento personalizado. Mas eu tinha, sim, aquelas respostinhas lá, tem um campinho onde você preenche umas respostas automáticas, você padroniza umas respostas. Então, eu já tinha ali algumas perguntinhas, algumas respostinhas já prontas, que eu queria abordar o cliente, que me ajudava na produtividade. Agora, entre você demorar muito a atender o seu cliente, deixar ele, né, num espaço muito longo de atendimento, e uma resposta automática, eu acho que a resposta automática ainda é melhor, porque você está dando segurança para o seu cliente. Se ele está entrando em contato pela primeira vez com você, pelo menos você está dizendo para ele, oi, eu existo, eu estou aqui. Assim que eu puder, eu vou te atender, nessa resposta automática, tá bom? Eu prefiro que seja personalizada, com as mamães, que não tem uma resposta automática. Mas se você não tem o tempo para a resposta personalizada, num tempo ali razoável de espera do WhatsApp, enfim, de onde você estiver atendendo, ainda assim, a resposta automática ainda eu acho que é válida, tá? A Fabiana, como responder o valor? Quando o foco é personalizado e depende da escolha de estampas, tipo de tecido. Você já sabe uma margem ali, você já sabe o preço do seu produto, né? Mas quando tem qualquer personalização que você precisa orçar um tipo de tecido, por exemplo, diferente que ela está solicitando, realmente aí você vai fazer um orçamento, vai ligar para os seus fornecedores, vai fazer uma pesquisa na internet daquele produto, daquele tecido, daquele material específico que a sua cliente está te pedindo, para você adequar e ajustar o preço do seu produto antes de você passar o orçamento para ela, né? Eu acho que é isso, essa é a pergunta da Fabiana. Como responder o valor quando o foco é personalizado e depende da escolha de estampas? Olha, Fabiana, se você trabalha com produtos personalizados, digamos, vamos dar o mesmo exemplo do urso, tá bom? Então, eu trabalho com ursos em tricoline. Eu sei que minha faixa de tricoline, ela vai, aqui na minha cidade, ou pela internet, onde eu compro, ela varia de tanto a tanto. Então, a tricoline, o fator material tricoline para o seu urso, ele tem um fator médio de tanto. Você já trabalha com a média, entendeu? Porque caso aquela tricoline, aquele tecido que você tem que comprar para sua cliente, ele sai um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais abaixo, você já está trabalhando com a média. Você já vai formular o preço do seu produto numa média, tá bom? Exceto se houver algo realmente que o preço seja muito diferenciado. Ela quer algo, vamos supor em piquê, que eu sei que é um tecido um pouquinho mais caro do que a tricoline. O piquê 100% algodão. Bom, então um urso de piquê, se você achar de bom senso, deixar ele num valor um pouquinho mais elevado, ou de camurça, ou de veludinho, ou num sintético, enfim. Então, você pode trabalhar aí e já tem em mente que os ursos que você vai desenvolver naqueles tipos de materiais diferentes, eles têm um valorzinho um pouquinho a mais, tá? E para encomenda personalizada, já cabe aqui aquele caso que eu falei. Lembra que a nossa cliente, ela queria personalizar com a inicial do nome da Júlia? Então, eu não coloquei uma taxinha de pelo menos R$ 5 a mais para fazer essa personalização, que na verdade é para pregar ali um botãozinho com a letra J, por exemplo. Eu acho que é um preço super acessível para cliente, mas aqui a gente não vai falar sobre o que é acessível, não. Nós não estamos falando sobre preço, né? Mas é algo que, assim, você não vai também não valorizar a sua personalização. Poxa, você está transformando um produto com a inicial do nome da bebê dela, né? Então, isso tem um valor e R$ 5 acaba sendo irrisório para o valor inestimado que aquilo vai ter para ela, né? Para eternizar ali com a inicial do nome da bebê dela, tá bom? A Raquel, ela fala assim, como agir quando depois do fechamento, da escolha dos tecidos e desenhos, já está tudo aprovado e a mamãe te procura dizendo que o papai viu e quer fazer alterações. Nossa, isso é muito normal, Raquel. O papai viu e quer fazer alterações. Se forem alterações relevantes e importantes, como proceder? Altera o prazo? Ajuste de valor? Sempre. Se todas as alterações que eles realmente decidiram ali que querem fazer no meio do caminho, quando você já fechou o pedido, quando você já deixou para ela tudo padronizado ali, já fez a confirmação de pedido, se essas alterações realmente elas interferirem no preço final, você sempre vai repassar os valores. Se for algo irrisório e você, com uma camaradagem, você quiser deixar elas por elas, se for algo irrisório para sua empresa, tudo bem, entendeu? Não tem problema.
Mas se for algo que vai interferir no valor e principalmente no prazo, sim. Já me aconteceu de eu ter um enxoval cortado e a cliente querer mudar as cores do enxoval. Eu expliquei para ela, olha, eu já estou com seus cortes aqui. Não tem problema, eu posso reaproveitar os seus cortes para uma possível outra cliente. Porém, entenda que vai mudar o prazo total agora. Vai mudar o prazo. Eu vou ainda ter que comprar os seus tecidos, eu vou ainda ter que cortar novamente os seus tecidos. Tudo bem nós acrescentarmos mais uma semana no seu prazo de envio? Aí cabe a cliente decidir se ela realmente quer fazer todas essas mudanças ou não, tá bom? Mas eu acho que você precisa se posicionar assim como profissional, tá? A Marília, o frete não sofre alteração se o prazo for longo? O frete não sofre alteração se o prazo for longo? Aí você vai deixar claro para sua cliente, não sei se eu entendi muito bem essa perguntinha, Marília, mas você vai deixar claro para sua cliente que o que você está orçando de estimativa de frete é através dos sites dos Correios, então uma estimativa. Então eu sempre falo assim, ó, segundo os Correios, o seu frete custa tanto e demora tantos dias úteis, né? Acho que eu entendi a pergunta dela. Você pode. Eu acredito que não. Por quê? Você não deve trabalhar com um prazo tão longo assim para sua encomenda ficar pronta. Eu acho que a Marília quer perguntar é o seguinte: se hoje eu estou dando uma estimativa de frete para ela, acontece qualquer eventualidade, como a pandemia, por exemplo, e daqui um mês, ou daqui a 20 dias, quando eu for mandar a encomenda dela, pode ser que o frete tenha alterado, pode ser que os Correios tenham adicionado mais 5 dias úteis para a entrega da encomenda dela. Isso vale você, como profissional, ficar atento do que está acontecendo no momento. Se isso acontecer, o que eu, Débora, eu sempre fiz? Quando anunciou greve de Correios, quando anunciou greve de caminhoneiros, quando anunciou sei lá o que, eu sempre tento antecipar as minhas encomendas. E qualquer coisa que aconteça e que eu veja que vai prejudicar ela, que ela está com prazo curto, eu ainda pergunto para ela, olha, fiquei sabendo, segundo informações, segundo e-mail que eu recebi dos Correios, está com um prazo aumentado de tal, você tem a opção, se você quiser, de mudar para o Sedex. Você prefere mudar para o Sedex, ou mesmo que atrase um pouquinho os Correios com essa informação que eu já tenho para te passar, você acha que mesmo assim está de acordo? Muito provável que ela não goste, não é uma informação boa que você está dando para o seu cliente, mas é profissional da sua parte você informar ela e você atender ela da melhor forma possível, inclusive com a ciência de que pode atrasar ou que, dependendo do que está ocorrendo no momento, pode chegar com atraso, tá bom? Acho que eu respondi a perguntinha da Marília. A Eline Alves, ela fala assim, qual o tempo médio para responder um WhatsApp de venda? Eline, em se tratando, isso tudo você vai ver de acordo com tudo que você faz também no seu ateliê. Você também não vai fazer algo que é impossível, que não está dentro da sua realidade hoje em dia, e você vai se dedicar. Não, a Débora falou que é dentro de uma hora é legal, é desejável que você atenda a sua cliente. Mas, poxa, eu estou passando aqui o dia só atendendo, só no WhatsApp, só focada, e não estou conseguindo produzir, e eu vou me atrasar com aquela entrega que eu tenho para fazer. Então, isso tem que ser de muito bom senso, e você, cada uma de vocês, né, entender como que isso vai ser na sua rotina, tá? Olha, gurias, de fato, o atendimento, se você está disponível para o atendimento, durante muito tempo, como que eu fiz? Eu atendia na parte da manhã. Então, a cliente entrava em contato a partir das 7 da manhã, já elas entravam em contato, ou já atendia todos os clientes da madrugada e da noite anterior, que eu não estava no atendimento, já deixava o atendimento bacana, e conforme você vai falando, ela também vai te respondendo. Então, numa manhã, muito provável que você já bata ali o atendimento, se dedique somente para o atendimento e já feche todos os detalhes. Quando você está disponível e de prontidão para o atendimento, né, tá ali de prontidão para aquele atendimento, você vai ver que é muito mais fácil da sua cliente fechar já a encomenda com você do que ela ficar realmente naquele tempo de espera. Então, quanto mais você atender da melhor forma o seu cliente, mais fácil é de você realmente fechar aquela venda com aquele cliente e ele fechar a venda com você. Isso é natural, a gente precisa ter em mente. Mas você tem que entender se isso é saudável para você de acordo com a sua rotina, tá bom? Estabeleça uma rotina que fique saudável para você. E sempre que você retornar no atendimento com o cliente, você deixou ele esperando, você agradece ele pelo tempo de espera. Muito obrigado por aguardar, tá? A Aline novamente, do ateliê Estúdio de Algodão, ela fala assim, e quando ocorre alguma intercorrência, prematuro ou até mesmo a perda do bebê,
muito legal a pergunta da Aline. Como agir de modo mais ético? Devolve o valor total quando já comprou o material? Com certeza, Aline. Você vai ficar com prejuízo desse material que você teve, porque realmente não estava nos planos ali da mamãe ter perdido aquele bebê. É uma tristeza muito grande para aquela mãe, e no mínimo você tem que se mostrar parceira, para que, graças a Deus, quando um anjinho novamente tiver habitado aí o coraçãozinho dessa família, dessa, né, enfim, dessa família, né, quando ela engravidar novamente, ela com certeza ela vai entender que aquele gesto que você fez é tão nobre, é tão bonito, que ela vai com certeza querer encomendar novamente com você. Então, se for assim, você assume o prejuízo, mas eu acho de muito bom tom. Eu, se estivesse nessa situação, eu, no mínimo, gostaria de receber meu dinheiro total de volta, né? Eu gostaria, sim. E aí, você tenta reverter, você tenta finalizar aquela encomenda e reverter aquilo ali, divulgar depois. Isso é a minha opinião como ética e bom senso, nós como empresas, né? Para a gente gerar a confiança do nosso cliente e aí, se possível, o cliente te indicar, voltar a comprar com você. Então, eu acho de bom senso. E quando ele nasce prematuro, né? Quando ele nasce prematuro, que você tem que adiantar a encomenda, você tem que ser. Nós, artesãs que trabalhamos no nicho de bebê e maternidade, a gente já sabe que isso pode acontecer. Se acontecer isso, aquela encomenda, ela é prioridade no meu ateliê. Então, eu coloco ela na frente de todas as outras. Eu faço de tudo para não atrasar as outras, porque as outras mamães não têm culpa de uma cliente minha, né, de um bebezinho ter nascido prematuro, ter nascido antes, mas eu me esforço aí na minha semana, eu trabalho num final de semana a mais, eu trabalho até mais tarde se precisar, acordo mais cedo e concluo aquela encomenda para salvar aquela cliente que o bebê nasceu prematuro. Muitas vezes já mandei de Uber para maternidade, de táxi, enfim, já entreguei meu endereço para ela mandar um portador, mas para fazer com que as lembrancinhas, que o urso, enfim, chegasse a tempo para a maternidade lá direto, porque aconteceu algum imprevisto e o bebê nasceu prematuro. Agora, quando o bebê nasce prematuro também, muito natural que às vezes ele precise passar por algum período aí na incubadora, fique na UTI, hospitalizado, enfim, e que mamãe, então, guarde aquele momento, aquelas lembrancinhas, ou aquele ursinho que ela encomendou, para posteriormente. Então, muitas das vezes, a sua produção, o seu tempo de entrega pode seguir naturalmente, dependendo de como que a mãe quer agir nesse momento, tá bom? Lembrando que ela tá ali na maternidade, hospitalizada, então você, mais do que nunca, você precisa ser muito objetiva nesse atendimento e se mostrar solista e cordial, tá? A Lilian Nunes. Qual o melhor modo de dizer para cliente que você não faz cópia de produtos de outras marcas artesãs? A Liliana, desculpa. Qual o melhor modo de dizer para cliente que você não faz cópia de produtos, né, de outras marcas e de outras artesãs? Então, a Liliana, ela tocou num caso assim. Quando a cliente já vem com uma fotinho para você, em vez de ela ter chegado ali com uma abordagem de perguntando qual o valor, ela já chega com uma fotinho para você. Isso também é muito natural. O que você vai fazer? Se você conhece aquela fotinho de qual ateliê que ela é, como que eu fazia? Se eu conheço aquele produto, eu já indico ela onde ela pode entrar em contato para ela fazer aquele produto. Então, olha, a fotinho que você me mandou, eu admiro muito do trabalho da minha colega artesã tal, você pode entrar em contato com ela, né? Eu já indiquei, eu já fazia isso. Às vezes era um kit de berço da empresa tal, elas mandavam aquela fotinho. E eu perguntava, olha, você quer exatamente desse jeitinho? Por que você então não compra, né? Vai ficar exatamente do jeito que você espera se você encomendar com a empresa tal. Sem vergonha nenhuma, eu falava desse jeito para ela. E aí, dependendo do jeito que ela falava com você, não, eu gostaria que você. Mas eu gostei muito do seu acabamento, eu gostaria que você fizesse para mim. Bom, então eu vou te mostrar algo parecido que eu tenho, né? Eu trabalho com essa linha aqui, com tais e tais produtos, e eu tenho uma política, então, de não copiar o trabalho das minhas colegas, né? Eu tenho a política de não copiar, mas a gente pode fazer dentro desse estilo que você está me mostrando, a gente pode fazer algo também muito bacana para sua bebê. Então, você ali já está falando qual é a forma de você trabalhar. Você já está falando para ela que você não vai fazer tal qual, né? E aí, se ela realmente insistir com você e falar, não, mas eu gostaria exatamente tal qual, aí você vai dizer, aí você vai falar com ela com toda a verdade, como você responderia. Bom, eu não trabalho dessa forma, me perdoe, né? Se você quiser, eu tenho tais e tais tecidos, ele vai ficar aproximado, né? O desenho que eu usaria ali para a cabeceira do berço, eu sugiro essa aqui, né? O desenhozinho que no meu ateliê,
é aquele ali, né? Então ele não ficaria daquele jeitinho ali. Se você realmente quer tal qual, eu sugiro que você entre em contato com a artesã, né? E dê os créditos para ela daquele produto ali, daquela criação dela. Eu nunca tive vergonha, meninas, de falar isso de forma assim muito clara, do jeito que eu penso mesmo para as clientes. E elas, de uma certa forma, sempre entenderam também, né? Algumas até se constrangeram, outras não. Mas nunca cheguei a perder venda por causa disso, por deixar muito claro o meu jeitinho de trabalhar, né? Para que ela também ganhasse confiança e soubesse que eu sou ali uma marca e não uma costureira que estou ali apenas executando um serviço em que ela está me passando uma proposta. Nada contra isso. Eu posso, inclusive, acatar a ideia da cliente. Tem clientes que a gente atende que elas têm muito bom gosto, que ela já sabe exatamente o que ela quer, e ela não está vindo com uma foto, mas ela está vindo com uma ideia que é uma ideia ali que ela viu, enfim. E ela precisa de um artesão para executar a ideia dela. E isso também é natural, não tem problema nenhum. Você vai dar o seu toque artesanal ali, a sua identidade da sua marca, do seu produto, tudo aquilo que você acredita, para deixar o seu produto de acordo com a sua marca, mas totalmente personalizado do jeito que a sua cliente te pediu, tá bom?